Hoje, né, o quinto domingo do mês, então, quando o mês tem 5 domingos, nós vamos trazer alguma mensagem, aulas relacionadas ao louvor. Tivemos a aula com o Felipe, falando aí de várias coisas interessantes, né, sobre a regência. E hoje, né, eu gostaria de trazer esse tema, que é o sacrifício vivo e renovação da mente do adorador. E quando a gente fala sobre sacrifício e renovação, essa passagem de Romanos, né, automaticamente vem à nossa cabeça. Nela, Paulo já está numa parte mais prática da sua carta aos Romanos, e ele fala sobre essas duas palavras que são chaves para a nossa mensagem de hoje, que é sacrifício, que é vivo, santo e agradável, somos nós, e a renovação, que é da mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando a gente vai para a definição dessas duas palavras, né, sacrifício, nosso irmão João leu transformação, em algumas versões vai trazer renovação. O sacrifício às vezes remete a alguma coisa mais negativa, se você pensar em exemplos, que é um abandono forçado ou voluntário, uma renúncia. Esses dias estava frio e acredito que muitas pessoas foram no sacrifício, né? Acordar e trabalhar. E quando a gente pensa em sacrifício, talvez essa coisa mais negativa venha à nossa cabeça. E renovação, que é o ato de renovar, fazer coisas novas, com que algo se faça novo. Quando a gente pensa em aplicações para essa palavra, por exemplo, vou renovar meu guarda-roupa. Para quem gosta de roupas, isso, né, é uma boa, né, já vi algumas pessoas dando risada aqui, ficam felizes quando fala isso, eu vou renovar os móveis da minha casa. Aí o pessoal gosta. Então, traz essa mensagem mais positiva, né, de renovação. E quando a gente vai para as escrituras, parece que esses dois eles estão sempre juntos. A gente vê vários exemplos de renovação e sacrifício, ou sacrifício e renovação, não necessariamente nessa ordem. Alguém que sofre, passa por um sacrifício, tem a sua mente renovada, ou alguém com uma mente renovada vai entender os sacrifícios que precisa fazer. Obrigado. E pensando nisso, eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos onde o louvor estava presente. Não necessariamente o louvor foi aquilo que causou esse processo de sacrifício e renovação, mas o louvor estava lá, mostrando que ele tem uma importância muito grande no nosso papel como adorador. Se você quiser abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 16, eu vou ler só um versículo, mas eu vou contextualizar aqui. Atos capítulo 16, Paulo e Silas chegam a Filipos e acontece lá a conversão de Lídia e a sua casa. Então eles continuam naquela cidade e o texto diz que eles foram para o lugar de oração. E uma mulher com espírito adivinhador começa a segui-los e ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. E o texto vai dizer que isso acontecia por dias. Imagine então Paulo e Silas naquela cidade, querendo orar, exortar os irmãos recém-convertidos, pregar o evangelho, e uma mulher lá, né? Ela estava lá constantemente gritando. Chega ao ponto que Paulo expulsa esse espírito dela. Só que ela tinha donos que lucravam com esse espírito adivinhador. E esses donos fazem com que Paulo e Silas sejam severamente açoitados e lançados na prisão. E uma vez presos, o que eles fizeram? Atos 16, versículo 25. Eu estou lendo na NVI. Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Em um momento de grande dor física, de cansaço, já era tarde, por volta da meia-noite, eles estavam orando e louvando a Deus. Em um momento de extrema dificuldade, é uma situação realmente extrema, eles escolheram louvar a Deus. É difícil pensar em alguma coisa assim quando você passa por momentos difíceis, né? Talvez, se você olhasse para eles, para essa situação de Paulo e Silas, se eles questionassem a Deus, por que Deus, o que está acontecendo conosco? Talvez fosse uma reação razoável, mas eles escolheram louvar. Quanto a mim, qual tem sido a minha reação quando surgem as dificuldades? Eu queria ressaltar aqui o papel, né, a dificuldade quando surge quando nós fazemos aquilo que é correto de acordo com as Escrituras. Quando nós temos uma ação boa e isso causa algum tipo de dificuldade, uma perseguição, isso a gente sabe que isso acontece. E o que que a gente, qual que tem sido a nossa reação? Essa passagem me impactou bastante porque talvez a reclamação ou o questionamento seria talvez a reação normal. E aí quando a gente olha, por exemplo, de Paulo e Silas, a gente vê uma renovação da mente. O que causou que esses servos de Deus louvassem a Deus nesse momento tão difícil, se eles estavam querendo pregar, se eles estavam querendo fazer a vontade de Deus? É a renovação da mente, que é muito importante. Eles entenderam que não importa a circunstância que esteja acontecendo, Deus é digno de glória e honra. Ele sabe de todas as coisas. Então, é melhor nós louvarmos a Deus. Eu não vou entrar muito na questão de dificuldade e louvor, nós vamos ter uma, uma mensagem justamente em relação a isso, mas eu queria deixar, né, essa exortação aos irmãos, muitas vezes em meio às dificuldades, quantas vezes nós louvamos a Deus, entoamos um hino, um louvor, nós vemos um exemplo aqui, né, um falecimento de um ente querido, isso impacta muito a gente, e eu tenho certeza que no momento do louvor nós sentimos grande força. Imagina aqueles homens, no momento de dor, de dificuldade, lá na prisão, e eles entoando hinos. Quanto isso não fortaleceu eles, quanto isso não ajudou eles naquele momento. Então eu queria deixar essa exortação aos irmãos a louvarem em meio às dificuldades que surgem na vida. No Evangelho de Lucas, se você quiser abrir lá em Lucas capítulo 1, nós vamos encontrar a história de um sacerdote chamado Zacarias. Ele e a sua mulher não tinham filhos porque ela era estéril. E um anjo aparece para Zacarias e diz que ele vai ter um filho, mas ele, porém, duvida. Lucas capítulo 1, versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O autor, aqui no Evangelho, Lucas, ele fez questão de registrar o motivo que fez Zacarias ficar mudo. Ele não acreditou. E aí chega o nascimento do menino, e ele foi levado para ser circuncidado, eles estavam ainda embaixo da lei. E aí acontece lá o que está escrito em Lucas 1, 59. Lucas 1, capítulo 59. Lucas capítulo 1, versículo 59. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino,
para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Um homem de fé, ele era sacerdote, com certeza orasse para que ele pudesse ter o filho. A gente não pode afirmar isso, né? O texto não fala, mas alguém que estava em contato, né, com as coisas de Deus, com certeza ia querer a bênção. Os filhos eram uma bênção. O núcleo familiar judeu era muito importante, a descendência, e ele não ia ter. E de repente um anjo aparece com essa notícia. Era comum, né, que os filhos tivessem o nome de alguém relacionado à família, e o nome de João fugiria desse padrão. Então Zacarias, nesse tempo que ele ficou mudo, eu acho que esse tempo serviu de grande meditação, um tempo para ele parar e pensar várias coisas na vida dele. E parece que ele teve uma renovação da mente, ele mudou a maneira de pensar. E ele viu que o seu filho teria um papel muito importante, e que o nome dele deveria ser o nome que ele foi orientado a dar a ele. Então, ele entende que esse era o sacrifício que ele tinha que fazer. E o nome, né, dá o nome à criança de João, e quando volta a falar, ele começa a louvar a Deus. A história de Zacarias, ela nos traz grandes lições de ter fé, não duvidar, confiar no tempo de Deus. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e ele faz, mas da maneira dele, né? A gente às vezes pede já planejando como quer que as coisas aconteçam, mas ele tem a maneira dele. Mas eu gostaria de ressaltar esse tempo que ele ficou mudo, esse tempo de meditação. E durante essa meditação, perceber as bênçãos de Deus hoje nas nossas vidas. Quantas vezes a gente, no meio da correria, no meio das coisas que nós temos que fazer no dia a dia, a gente para em total silêncio para meditar nas coisas que Deus tem feito por nós. Eu não sei vocês, mas eu tenho feito isso muito pouco. E eu parei para pensar e falei, nossa, como Zacarias mudou a mente. Talvez esse tempo mudo, né? Deus precisou parar ele, deixar ele quieto, para ele talvez que ele pudesse entender algumas coisas. Por mais que a gente deseje coisas, que a gente possa parar um tempo e meditar e pensar o que Deus tem feito hoje e dar graças a Ele. Lembre do que Ele tem feito e louve a Deus. Alguns exemplos pelos irmãos, pela igreja, pela saúde. E se faltar saúde, por ter pessoas que podem orar para que você tenha saúde, para que você melhore. E pela maior coisa que nós poderíamos imaginar receber, que é Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e vive. É o maior presente que a gente poderia imaginar, querer receber, foi enviado, foi nos dado de presente, a graça. Só por isso a gente devia viver louvando, ficar louvando constantemente, porque é uma coisa tão grande que a gente às vezes não consegue mensurar. Então, senhores, louvem a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado hoje. Pare um momento para pensar e refletir naquilo que Ele já tem feito por você e que você possa estar louvando a Ele. Ainda no capítulo 1 de Lucas, o mesmo anjo Gabriel, ele aparece a Maria e diz que ela teria um filho, que seria, né, Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus.
Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, né, estava lá, prometida para, né, se casar com José, vivendo a sua vida, talvez com vários planos. E aí aparece um anjo e dá essa notícia a ela. Eu não sei se já aconteceu isso com você na sua vida, e você está lá planejando a sua vida, você tem tudo ali mais ou menos como você quer fazer, e de repente alguma coisa acontece. Né? Como diz o ditado, é raro, mas acontece com frequência. E aí você vai ter que resolver alguma situação, vai ter que aconselhar, né? Aquilo lá cai no seu colo, parece, e aí você vai ter que dar um jeito para que resolva aquela situação. Maria recebeu algo mais ou menos assim. E a resposta dela, a reação dela foi: sou serva do Senhor. E depois ela compôs, né, que algumas versões vai dizer o Cântico de Maria, que a gente até usa no louvor, né? Essa mente de Maria, ela conseguiu entender ali que, independente da vontade dela, era o sacrifício que ela tinha que fazer. Ela não era casada, ela ia ter um filho, né? O que iam pensar dela? Mas ela coloca-se no lugar de servo e louva a Deus. Muitas situações vão surgir, às vezes, na nossa vida dessa maneira, né? E que a gente possa ter uma atitude renovada de ser servo em meio a essas coisas acontecem, entendendo, né, que Deus tem um propósito para que as coisas aconteçam na nossa vida e que Ele entende a nossa capacidade de resolver a situação. Então, louve a Deus quando essas coisas acontecerem, porque Ele sabe que você é capaz de resolvê-las e de entendê-las. E também para que Ele ajude você a resolver da melhor forma possível e agir da melhor forma possível. Eu gostaria de exortar os irmãos a incluírem mais o louvor no dia a dia, que é uma maneira de nós adorarmos a Deus, além da leitura, além da oração, da meditação na palavra. Alguns exemplos que eu falei aqui são situações que acontecem, as dificuldades, a dúvida em meio, né, às coisas da nossa vida e as coisas acontecendo e surgindo, mas eu queria exortar os irmãos a louvarem mais a Deus nessas situações e em tantas outras que acontecem. Esse processo de sacrifício e renovação, ele faz parte da vida do cristão. E o louvor também deve fazer parte dele. Pois através do louvor a gente engrandece o nome de Deus, a gente lembra do que Deus tem feito, né? Inclusive através de Jesus Cristo. Nós nos fortalecemos, nós nos revigoramos. Né? Quantas vezes a gente participa do louvor aqui e às vezes mexe com a gente numa situação por algo que a gente está passando, que está acontecendo. E por que a gente não adiciona ele, não coloca ele também no nosso dia a dia? Porque não participamos mais das atividades relacionadas ao louvor, que temos, né, os ensaios do domingo, temos o coral, temos tantas coisas para louvar a Deus, tantos motivos para louvar a Deus. Né? Vamos louvar mais frequentemente. Você lá, quantas vezes na sua casa, meditando, você para e canta um hino e louva a Deus, lembra do que ele tem feito, das bênçãos. O louvor ele tem um papel importantíssimo no nosso papel como adorador. E eu gostaria de exortar os irmãos a participarem mais, seja você mesmo, com um grupo, com a igreja, né, aqui, não só no domingo, porque se nós fazemos tantas outras coisas para Deus, né, por que não louvar mais? Amém? Oremos. Senhor Deus, chegamos na tua presença, Senhor, agradecendo, primeiramente, pelo teu filho, Senhor, por podermos estar reunidos aqui em igreja para lembrar, Senhor, do que Cristo tem feito. Senhor, nos abençoe nessa semana que se inicia. Cada um aqui tem muitas questões relacionadas à vida, dificuldades,
situações que precisa resolver, que precisa pensar, aconselhar. O Senhor nos ajude, Senhor, a louvar ao Senhor em meio a todas essas situações, Senhor, porque o Senhor é digno de honra e glória, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno, Senhor, do nosso ser completo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar, através do louvor e de todas as outras coisas, renovando a nossa mente, entendendo aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos largar, Senhor, para seguirmos completamente com todo o nosso coração, Senhor. Abençoe cada um aqui. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar essa mensagem do louvor e que possamos, Senhor, louvar o Senhor daqui até a eternidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém.